Vamos falar sobre as leituras de março. Olá, eu sou a Úrsula, muito obrigada por visitar esse que é o nosso cantinho. Já se inscreve, ativa as notificações para não perder novos conteúdos. Curte o vídeo logo no início para me ajudar na divulgação, compartilha com os amigos. E se for comprar qualquer item que eu citar ao longo do vídeo ou qualquer coisa que você for adquirir pelo site da Amazon, usa o meu link de associada que fica na descrição do vídeo. Comprando por esses links, vocês apoiam o meu trabalho sem gastar nada mais em suas compras. Eu vou comentar brevemente porque, gente, tá chovendo, acabou a energia já 2 vezes. E aí eu gravei 2 vlogs de leitura sobre metade dos livros, então acredito que a gente possa passar mais brevemente. Eu quero que esse vídeo seja menos introspecção e aprofundamento, mais comentários, e quem sabe se um livro te interessar, você comenta aqui se quer uma resenha, um vídeo mais específico sobre esse livro. Eu comecei o mês de março com uma leitura, um blog enorme, gente, que não teve tanta visualização, onde eu li 3 livros de 3 autoras favoritas para comemorar o mês de março. Eu tinha muitas expectativas para esse mês de literatura, de trazer vídeos temáticos para o mês da mulher, mas eu tive uma demanda de trabalho e eu nem quero ficar justificando mais uma vez, mas sim, eu estou numa nova fase do meu trabalho que envolve bastante trabalho e presença e dedicação. E isso tomou mais do que eu esperava, então não consegui trazer muitos vídeos, eu trouxe um por semana, eu não consegui estar presente como eu gostaria nas redes, mas eu fiz o que eu pude com o tempo que eu tinha. E eu quero fazer um convite, aproveitar que eu lembrei agora, né, do trabalho, para anunciar que eu estou lançando junto com a Instituto Federal de Goiás, um curso que é Clássicos na Educação, formando leitores críticos. O curso é gratuito, 100% online. A plataforma é IFG Virtual. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E você, cumprindo todas as etapas lá, pode receber o certificado de 30 horas, é um certificado bem interessante. E eu te convido a participar não só do meu curso, mas dos outros cursos. Tem Decifrando a LGPD, que é uma lei de proteção de dados, tem ambientação para EAD, tem Moodle para educadores, ChatGPT para educadores, valorização dos profissionais da rede pública. Eu acho que eu falei todos, e o meu curso, que é um pouco mais diferente, mas ao mesmo tempo ele casa com educadores e com leitores também. Se você não é educador, não vai trabalhar clássicos em sala de aula, você pode fazer o curso para ter ideias de como adentrar na literatura, quais livros começar a ler clássicos. Eu fiz uma linha do tempo nesse curso e recebi um certificado gratuito, um curso de qualidade. Outros cursos também tem muita qualidade lá, então vão conferir, por favor. Vou ficar feliz porque foram meses de trabalho e também vou ficar grata se você puder me dar um feedback do que eu posso melhorar para próximos cursos. Voltando às leituras, eu li Ciranda de Pedra, de Lígia Fagundes Telles. Aqui tem um livro muito difícil de ler porque a Virgínia é criança no início do livro. Ela foi separada do pai e das irmãs durante o divórcio dos pais. Ela mora com a mãe, que é a Laura, e com o tio que casou com a Laura. E aí ela se sente muito deslocada, ela não se sente parte dessa família, que ela mora com a mãe, porque a mãe dela está doente. Ela passa por uma questão mental que não é muito bem explicada, se é depressão, que tipo de doença que é. E do lado do pai, ela se sente excluída, tanto pelo pai quanto pelas irmãs mais velhas. Dá para perceber que ela tem uma diferença de idade em relação às suas irmãs. É muito visceral, achei muito lindo esse livro. Eu comento mais no vlog de leitura, com mais detalhes, mas me fez querer comprar e ler os outros romances que a autora escreveu. Maravilhosa. Esse livro aqui é o primeiro romance que ela publicou e é de 54, tá? Mas essa edição que eu tenho é uma edição que foi escrita, rabiscada por mim, mas revisada pela própria Lígia enquanto ela estava viva. Nesse mesmo vlog eu li Amada, eu tinha comprado esse livro porque eu queria muito ler, da Toni Morrison.
é a grande obra-prima dela, né, que rendeu o Pulitzer, se não me engano. Gente, que livro estranho e interessante, porque nós temos aqui uma casa onde a mãe convive com a filha que tem ali perto dos 18 anos, e a mãe perdeu a outra filha. E aí a gente vai descobrindo essa relação, esse passado dessa mulher que era escrava e que fugiu da escravidão, e que tudo gira em torno dessa casa. É quase onírico, a gente não sabe o que é realidade, o que não é. Vai chegar um amor do passado, e a gente está tentando entender o que é, se é sobrenatural o que está acontecendo ali, ou se é real, e o que daquilo é real, ou se é uma metáfora. E a Toni Morrison, ela escreve algo aqui na apresentação que e define essa obra. Queria que o leitor fosse sequestrado, impiedosamente jogado num ambiente estranho, como o primeiro espaço para uma experiência comum com a população do texto, né? No caso, os personagens. Assim como os personagens eram arrancados de um lugar para o outro, de qualquer lugar para qualquer outro, sem preparação nem defesa. E aí a gente vai abordar vários temas, né? Racismo, preconceito, mas a questão da escravidão de forma muito visceral, e do tom da Toni Morrison, que é espetacular, só leiam. Aí eu li essa antologia que eu ganhei de Gisele, maravilhosa, edição linda, gente. A Anne Charlotte M. Bonté, Poemas Escolhidos, da La Fonte. O único ponto que eu falei muito e fiz ali um destrinchamento é que eu percebi através dessa leitura, tendo um outro livro da autora aqui, da Emily Brontë, uma outra coletânea, como a tradução influencia na nossa experiência com o poema. A tradução no romance, ela influencia também as escolhas, mas no poema, ela influencia até na musicalidade do poema, no sentido. E aí eu fiquei sem saber se eu gostei ou não, mas eu achei maravilhosa a antologia, a edição. Aí ficou mais fácil de gostar dos poemas da Anne e da Charlotte, porque eu não tenho outros para comparar, mas da Emily eu senti uma cadência mais puxada para rima aqui, e que pode ser uma influência, ou com certeza é uma influência do tradutor, né? Mas não o tradutor é o Otávio Albano, mas não quer dizer que o tradutor é ruim, que a edição é ruim, é só esse estranhamento. Livro bom, tá? Livro bom. Aí, se você quer saber a nota, entra no Vogue, que aí lá eu deixo a nota para vocês. E eu gravei um Vogue gigante de desafio de ler 7 livros em 7 dias, e eu vou falar sobre eles rapidamente. Eu li O Arqueiro, da Charlotte Brontë, foi do último dia, e aí ela escreveu esse livro com 17 anos, muito inspirada em Don Quixote, Ivanhoe, e ela também tinha uma admiração pelo Duque de Wellington, que vai aparecer na história. E é um livro bem dinâmico, diferente das outras obras dela, mas eu achei super legal, passou o tempo. Só que ele tem alguns probleminhas que eu falo no Vogue, tá? Algumas questões, mesmo porque era um dos primeiros livros que ela escreveu com 17 anos. Ela não tinha a bagagem nem a experiência que ela teria depois. Eu li para esse Vogue de desafio de 7 livros o Nebulosas, da Narcisa Amália, que é um livro com potencial incrível, né? O primeiro e único que ela publicou. Ela tinha 20 anos. O que eu mais achei interessante foi as epígrafes, que funcionam como referências bibliográficas. Ela tinha uma bagagem literária muito grande. São poemas feministas e abolicionistas. Muito bom. Nesse mesmo Vogue, eu li Louis a Bruxa, da Elizabeth Gaskell. Esse livro aqui foi uma pancada. A gente vai falar sobre os episódios horríveis que ocorreram em Salem. E eu não esperava que fosse mexer tanto comigo ali no domingo. Eu fiquei, assim, devastada. Porque... já sabem, né? Assisto o Vogue. Aí esse livro aqui, que foi uma das experiências piores que eu tive nesse Vogue, foi Damas Ferozes, Contos Feministas que Transformam Eras. Aqui tem uma autora que eu gosto bastante, essa edição é da Wish, que é a Virginia Woolf, mas é a Kate Chopin. E eu já tinha ouvido muitos
audiolivros na Esquilo dela, pequenos contos. E aqui tem 3. Só que o que me frustrou não foi que eu já tinha lido esses contos, 2 dos que ela cita aqui. O que me frustrou foi que muitos dos contos aqui tem outras edições da Wish ou da Darkside. A Darkside adquiriu a Wish. Se fosse contos de uma editora diferente, tudo bem, mas contos da mesma editora, uma edição diferente, por que repetir? Isso me frustrou, mas livro bom. E o Vestido Novo, eu ainda não tinha lido, é da Virginia Woolf. Esse Vestido Novo, que é esse conto, ele foi escrito durante a escrita dela de Mrs. Dalloway. Embora Mrs. Dalloway é um livro que não seja indicado para ler em um dia, e eu realmente não consegui ler em um dia, eu tive que roubar espaço de outro dia, ele é um livro que me instigou a ser lido quanto antes depois do conto, eu fiquei muito instigada. E aí não pude deixar de ler. E agora que eu tô fazendo o curso da Universidade do Livro, eu sou parceira deles esse ano. Eles são... Nossa, gente, eles estão com uma curadoria de cursos de curta duração, de clássicos, excelente. Ontem eu assisti a primeira aula, ontem dia 1º, assisti a primeira aula de Mrs. Dalloway e eu fiquei ainda mais abismada. Esse aqui é uma promessa, eu vou trazer um vídeo sobre ele, porque depois de tudo que eu absorver no curso, que hoje vai ter uma segunda aula, eu não posso deixar de falar sobre o Mrs. Dalloway, né? Vai se passar ali em um dia, um fluxo de consciência, é um monólogo interno e ele tem um pano de fundo a Primeira Guerra Mundial. Acabou a Primeira Guerra Mundial e as pessoas estão traumatizadas. E aqui tem um personagem traumatizado. O mais interessante desse aqui é porque eu já tinha lido Virginia Woolf, já tinha passeado pela mente dos personagens, mas não nesse tipo de fluxo que vai para minha mente, que eu pensando aqui, e aí corta para outro personagem e começa a acompanhar a mente dele, então é um fluxo contínuo. Muito, muito legal esse livro, então valeu cada aula que eu assisti, cada novo viés, e aí fica a promessa de trazer essa resenha. E aí no dia, né, eu comecei a ler ele num dia, não consegui terminar. No outro dia eu terminei, por isso eu peguei esse aqui, ó, Só para Mulheres, da Clarice Lispector. Esse livro, gente, me fez chorar pela delicadeza e por pensar, aí ó, vi emoção. Porque a Clarice, ela morreu de câncer com 57 anos. Não foi qualquer câncer é um câncer. Mas ela morreu do mesmo câncer que eu tive, que foi no ovário. Não sei se era o mesmo tipo de câncer de ovário, que dentro do câncer de ovário tem vários tipos. Ou seja, ela não chegou à terceira idade. Que mulher elegante. Se ela tivesse vivendo hoje, ou se eu tivesse tido mais de Clarice, com certeza essa mulher era incrível. Esses aqui são... matérias de revista que ela fazia, inclusive tem receita, tem uma receita do Alexandre Dumas. O Alexandre Dumas criou uma receita para o Conde de Monte Cristo, é que ela ensina essa receita. Tem dicas para moças de baixa estatura, tem coisas muito bacanas aqui, mas tem textos que não resistiram ao tempo. São textos de 50 e 60 no Brasil, em revistas femininas, aí tem todo aquele machismo, aquele lugar patriarcal, mas ela descreve com bastante elegância, vale a pena ler. E eu quero ler tudo da Clarice, porque, não sei, eu criei uma conexão com ela através disso aqui. Parece que eu estava lendo o diário de uma amiga. Mesmo que não seja um diário, mesmo que eram matérias de revista, jornal, que ela publicou com um pseudônimo. Muito provavelmente ela disse que ela ganhava dinheiro, né? Porque ela ganhava pelas matérias. Enfim, gente... Clarice maravilhosa, li, apesar de ter umas gordofobias aqui, ter essa coisa da estética muito presente, ainda assim é um livro muito, muito interessante, muito intimista. Bom, eu concluí o desafio, não com esse, mas em algum momento do desafio eu li A Princesa de Cleves, da Madame de Lafayette. E esse aqui, gente, é interessante porque ele mexe com a gente, tá? Ele mexe de um jeito. Tá escrito aqui, né? A Princesa de Cleves é o primeiro romance moderno da literatura francesa e é caracteristicamente um romance psicológico. Antes da Princesa de Cleves, vinha-se uma leva de Dom Quixote, de Ivanhoe, livros de cavalaria, livros com muitas e muitas páginas que focavam em aventuras, que não tinham foco no trabalhar
do interno, do psicológico da personagem. Aqui não. A Madame de Lafayette é uma jovem que vai ser pedida em casamento e ela não ama esse homem, mas esse homem é bondoso, esse homem é muito íntegro. Há uma pressão social para ela casar com ele, porque é um bom casamento. Esse livro, se não me engano, é de 1678, tá? Isso. E aí ela se casa, porque ela pensa, é a melhor proposta, né? Vai ser uma proposta boa financeiramente, socialmente, e também é o melhor que eu posso conseguir no amor, né? E aí, quando ela está casada, em um evento ali, num baile, ela vai conhecer um homem, e à primeira vista, à primeira dança, ela já se apaixona por esse homem, e esse homem também se apaixona por ela. Gente, que dilema. A gente fica... Eu, mulher casada, fico sentindo tudo que essa mulher sentiu. E aí você vê por que esse clássico não é tão falado, né? Eu já tinha lido na adolescência, mas não lembrava de absolutamente nada. E só lembrava da sensação de sair desse livro assim, totalmente devastada. É um livro curto, mas muito impactante, que me deixou pensando até hoje, sabe? E é pouco falado, então indico para vocês. Eu indiquei esse livro aqui no curso de literatura que eu elaborei, como para você passar ali pela literatura francesa de 1678, né? Da década ali, né? Do século 17. Muito bom. Terminei o mês concluindo 2 leituras, uma que já estava em andamento desde dezembro. Mas eu consegui ler o Alexander Pushkin com a filha do capitão, inclusive eu estava assistindo a aula sobre, mas basicamente, gente, esse aqui é um romance histórico, escrito pelo Pushkin. Quando ele escreve esse romance, não era inovador, romance histórico. O que ele faz de inovador é construir epígrafes. O que ele faz de inovador aqui é que ele vai contar sobre a revolta de Bulgakov, que ocorreu entre 1773 e 1775. Essa revolta ocorreu anos antes, quase 100 anos antes dele escrever sobre ela. E aí tem um mistério, porque durante 100 anos a revolta teve seus papéis silenciados. Foi a maior insurreição camponesa e cosaca da história russa, liderada por Bulgakov aqui, tá? Que passava pelo ex-czar, que se passou, né, pelo ex-czar Pedro III. A revolta era contra Catarina a Grande, e ele prometia o fim da servidão. O Pushkin fez uma imersão tão grande que me lembrou Cecília Meirelles escrevendo O Romanceiro da Inconfidência, porque ele passou pelos lugares da revolta, conversou com camponeses, com quem brigou ali na Revolução, e aí ele juntou essas informações e resolveu contar a história para o povo. Aqui nessa época que Pushkin viveu, existia já a língua russa e a escrita russa, mas ela não era popular. O popular era o francês. Então, ele queria popularizar a língua russa. E o Pushkin, ele era bisneto de um homem negro que teve uma grande influência ali na política da época, e por isso ele conseguiu ascender rapidamente, mas ele ia contra muito o czar da época, então ele sofreu represálias. Eu já contei para vocês que ele morreu num duelo, e que, na verdade, a minha obra favorita dele é o romance em versos de Eugene Onegin, ou Evgeny Onegin. Gente, eu toda desgarçada de tanto que eu levei isso aqui, eu li, eu respirei isso aqui, maravilhoso. E aí aqui é outro tipo de maravilhosidade, porque é uma escrita em prosa e é um romance histórico. E apesar de ser curto, esse romance histórico tem muita informação. Então tem esse romance histórico que é romanceando uma história real, mas existia essa ideia de Pushkin e também de Tolstói sobre sempre a história é contada pela viés dos vencedores. Então toda a história que a gente tem acesso praticamente, ela é contada por quem venceu e aí ela vai ser enviesada de alguma forma. E é através desses romances históricos que os autores trazem outra visão, a visão da plebe, a visão de quem vivenciou aquilo sem tanto glamour, que não ganhou nada com aquilo. E é interessante ver Pushkin trazendo... Gente, eu fiquei abismada porque ele escreve de forma brilhante. Ele conseguiu fazer
com que eu amasse esse estilo de romance em versos. E depois conseguiu fazer com que eu amasse a filha do capitão. Tudo gira em torno de um rapaz que é muito jovem. E aí envolve, gente, toda uma questão política ali e organização social, porque o pai dele o inscreveu para o exército desde que ele era bebê. Então é como se ele estivesse cumprindo tempo de exército desde o nascimento, mesmo que ele não tenha cumprido. Em algum momento o pai dele vai falar, você vai ter que cumprir realmente. Então quando ele entra para o exército, ele já ganha ali uma patente maior, porque ele já tem anos de serviço, mas não serviço real. E ele é um jovem, ele quer viver, ele quer se apaixonar, então ele vai se apaixonar pela filha do capitão, que é a Marta aqui. Gente, tudo vai girar em torno desse amor, mas ele vai passar por situações muito interessantes, porque ele vai acabar cruzando o caminho do Bulgakov, que é um personagem real, e misturar personagens de fatos reais com fictícios para contar essa história de forma interessante, estilo Walter Scott, a Ivanhoe, eu tô citando muito a Ivanhoe, então preciso ler esse livro. Mas é estilo isso, é muita aventura, muita coisa acontecendo. Nossa, esse mês de março me fez querer ler a Ivanhoe por causa do Arqueiro da Charlotte Brontë e a Filha do Capitão. Achei muito legal. E aí, no final, tem uma coisa que tem uma fortuna crítica dessa edição que eu tenho, que é da editora 34, que inclusive tem o capítulo suprimido, porque esse livro, o Pushkin, na publicação, cortou um capítulo. Gente, eu falei, por que colocaram esse capítulo? Ainda bem que a 34 teve pelo menos essa questão de respeito de colocar como um apêndice, não no meio da história, porque não faz sentido. A forma como esse capítulo conta o pai dele mais amoroso, porque o pai dele desde o início não é nada amoroso com esse filho, ele é um pai muito rígido, e o filho quer aproveitar esse alistamento que o pai o força para ir para longe do pai, para poder viver coisas novas, né? E é muito legal, gente. Tem um tom de história, mas também tem um tom de humor, aventura, ação, e você fica o tempo todo que vai acontecer? Gente, eu tinha esquecido o nome do rapaz, mas é Piotr Greenhoff. Mas ele é jovem, e aí ele tá fugindo da represália do pai, ele vai se apaixonar pela filha do capitão, mas a filha do capitão não tem bens, então o pai dele não quer que ele casa. É simplesmente muito gostoso de ler. Acredita em mim, Pushkin escreveu os livros para o povo. Muito bom. Esse aqui, como não tem nenhum vlog de leitura dele, gente, eu dei 4,5 estrelas. E finalmente eu vou falar sobre Daniel Deronda. Esse livro me causou uma comoção, mas eu li em 3 meses, né? Eu comecei no final de janeiro, comecei no final de dezembro, mas fui anunciar que eu estava lendo esse livro em janeiro, então eu li em janeiro, fevereiro e março, mais profundamente. Basicamente, nós vamos acompanhar um reflexo ali do Middlemarch, porque a autora também pega aquela mesma composição de 3 personagens principais. O título é Daniel Deronda, mas ele não é nem de longe o personagem principal, ele é um dos. Nós temos a Gwyndwyn, que é uma jovem ali, que a mãe se casou novamente, que agora a mãe não tem marido, tá viúva novamente, e eles vão morar com os tios em uma área rural. E ela tá desesperada para sair desse lugar, para viver, ser independente, mas ela vai acabar se vendo na posição de, como filha mais velha, ter que se casar para subsidiar, né, a mãe que está pobre. Aí nós temos o Daniel Deronda, que ele é criado por um tio, que é o Sir Hugo, que é um homem incrível, maravilhoso, que o cria como filho mesmo, que o faz pensar que ele realmente é filho do Sir Hugo, com uma mulher extraconjugal, entendeu? E ele só o incomoda a ponto dele nunca pensar em casamento, nunca pensar em nada grandioso para sua vida. Ele não tem um propósito, porque ele teme que, por ele não ter nome, por ele ser filho de um casamento, de uma relação extraconjugal, ele não tem direito a ter um futuro. É bem triste esse pensamento dele, tá? Que começa desde a infância. E por fim, nós temos a Mira,
que é uma jovem que fugiu do pai, e quando ela aparece aqui é muito triste, gente, porque ela tá querendo se desviver. Ela perdeu a esperança, porque ela chega na Inglaterra na esperança de encontrar a mãe, ela não encontra, e aí ela não quer voltar pro pai, ela entra num limbo, e ela é judia. E ela fugiu do pai porque o pai não queria seguir a religião judaica, e ela queria seguir, ela queria reencontrar a mãe e o irmão, que ela foi separada do pai, né, na infância. E aí, gente, é nesse momento que ela quer desviver que ela vai encontrar o Daniel Deronda. E o Daniel Deronda se encontra com a Gwendolen quando ele está ali na cidade e a vê jogando jogos de azar. Numa mesa lá de cartas ela tá apostando, e esse é um primeiro encontro. E aí a gente vai primeiro encontrar o Daniel Deronda com a Gwendolen nesse momento aí. Ela vai odiá-lo porque o olhar dele faz com que ela cria uma consciência de que aquilo que ela tá fazendo é errado, não por ser mulher, mas por estar fazendo algo que é vicioso, né? E aí ele vai explicar isso depois, mas enfim, ele vai ficar entre essas duas mulheres, e aí a história não gira bem com quem ele vai desejar se casar, não é muito sobre isso, é mais sobre essas três pessoas encontrando o seu lugar no mundo, encontrando um objetivo pelo que viver, um objetivo pelo que continuar e pelo que lutar. Gente, que caminhos duros. Eu acho que o que mais doeu foi porque a gente está vivendo uma guerra, né? Eu não gosto muito de falar sobre coisas políticas, mas a gente está vivendo a guerra, não aqui diretamente, mas Israel e os Estados Unidos contra o Irã. E aqui tem a história de Israel, e é muito triste esse povo, que aqui nesse livro, foi publicado no século XIX, os judeus não tinham uma casa para viver. É muito dito que eles eram errantes, que eles não tinham um país dos judeus. Depois a gente sabe que só depois da Segunda Guerra Mundial vai ter. Mas não tinha, eles eram errantes, então eles eram meio que excluídos daquela sociedade inglesa clássica. E aqui aborda isso de uma forma muito bonita. Mas ao mesmo tempo eu acho que eu gosto mais de Middlemarch, apesar da jornada aqui ter sido maravilhosa. Porém, eu acho que eu gostei. Eu tenho certeza que eu gostei de George Eliot. Eu quero ler os outros que eu comprei, que tá aqui em casa, os outros dois. É isso, gente. Eu fico entre 4 estrelas e meio e 5, ainda não decidi, porque eu li literalmente a última página no dia 31, então eu ainda estou absorvendo, digerindo essa história para determinar uma nota e até para trazer algo sobre George Eliot, que eu quero falar mais dela. Mas que livro! Gente, eu odiei a Gwendolen do início até o fim, mas no final eu comecei assim, ela não é tão ruim, ela só não é a personagem perfeita, nenhuma aqui é. É George Eliot dizendo pra gente que não existe pessoas perfeitas, e eu gostei disso. Gente, eu quase esqueci de falar sobre Georges Simenon, Romances e Outros Escritos, o volume 1. Tem 4 romances, tem A Pousada de Alsácia, que não tem uma morte, tá? Não específica, não é investigação de uma morte. Nenhum deles, gente, é igual a Agatha Christie ou Sherlock Holmes, tá? A questão da investigação é mais uma investigação psicológica. Ele aborda os personagens de uma forma mais psicológica e dramática. E às vezes o crime não envolve necessariamente uma morte, mas às vezes tem também mortes, mas não necessariamente a investigação de uma morte. Às vezes é um crime, a investigação do crime são outros tipos de crime. Eu acho que o que mais me tocou foi o Asno Vermelho. Esse livro é bem interessante. O Homem de Londres também é muito triste. Vai falar sobre pobreza de espírito, pobreza de dinheiro também, a questão de viver de aparências e também a questão de viver um colapso. Eu acho que o Homem de Londres, porque é um homem que trabalha o tempo todo e tá cansado de se esforçar para conseguir poucos, né? Por pouco. Enfim, é um livro que mexeu com o psicológico. Eu acho que uma coisa que eu devo falar é que aqui as mulheres, elas têm poucas participação e elas são muito sexualizadas em vários momentos, tá? E mesmo quando elas não têm o ponto de ser sexualizada, há uma sexualização. Eu sendo mulher, talvez um homem leia isso aqui vai achar maravilhoso, mas sendo mulher, lendo homem
da forma como ele descreve as mulheres aqui, me incomodou. Por isso é um livro que eu dou 4 estrelas. Ai, Úrsula, mas você falou que ama Simenon, fez resenhas de Simenon. Eu gosto muito do tom psicológico e da forma como ele traz o crime, a investigação, para algo além de uma morte, de um corpo ali para você resolver. Não é sobre isso. Eu acho isso super inovador. Porque a maioria dos romances policiais envolve um corpo e as pistas para encontrar quem cometeu aquele assassinato. Aqui não é sobre isso, é uma coisa mais psicológica, uma investigação que vai envolver... Gente, sinceramente, O Homem de Londres me lembrou um pouquinho de Crime e Castigo, uma parte de Crime e Castigo, não posso entrar em detalhes. E eu achei isso fascinante. Por isso eu achei muito legal, muito diferente Simenon, mas eu não posso chegar aqui e falar para vocês que é 5 estrelas favoritado e que não teve algo que me incomodou na forma como as mulheres são retratadas, porque vai que uma mulher lê, alguma menina aqui que comprou esse livro lê e fala, poxa, a Úrsula não contou sobre esse ponto. Estou contando aqui no livro, mas é isso, são 4 estrelas, eu amei, mas sim, essa experiência da forma como as mulheres são retratadas me incomodou a ponto de eu tirar 1 estrela. E aí eu fiquei até curiosa agora para ver a data desses romances, né? Mas aqui não fala a data, mas fala assim, né? Enfim, não são romances tão antigos, do século XVIII, XVII, para justificar esse machismo da escrita. Mas, se você desconsiderar isso, nossa, é maravilhoso. É assim, muito legal a forma como ele descreve as mazelas da sociedade, como o ambiente pode também influenciar nas decisões de um ser humano. Muito bom, 4 estrelas, quero ler os outros 3, isso não vai me impedir, mas acho que é bom pontuar para vocês que eu, como mulher, me senti incomodada com a sexualização das mulheres aqui. Enfim, termino esse vídeo, porque eu não assisti nada, né, eu só li. Eu lembrei que 2 semanas atrás nós fomos uma sexta-feira à noite correndo pro shopping assistir o filme Devoradores de Estrelas, que estava no cinema. Meu esposo, ele gosta muito de física, astronomia, estava em busca de um novo Interestelar para chamar de ser um filme novo favorito. Não foi o que aconteceu. Não tem teoria de física ou de astronomia nenhuma ali, nenhum embasamento científico real no filme. É baseado em um livro, né, do Andy, do autor. Eu achava que seria uma coisa mais científica, mas não foi o caso. Nós temos uma relação muito fofa ali entre o humano e um extraterrestre. Eles estão em um lugar no espaço buscando ali uma cura para uma doença que acometeu ambas as civilizações. Eles criam uma forma de se comunicar. Toda a história é muito fofa e basicamente se passa ali com os dois, né? Mas não tem nenhum embasamento científico e a gente ainda chegou lá e descobriu que o filme era dublado só dentro da sala de cinema. Porém, foi divertido, passamos o tempo, mas eu acho que o cinema tá muito caro e é frustrante você pagar caro, quase R$80 por 2 entradas, para assistir um filme dublado, sendo que é melhor então esperar o filme sair, algum streamer e assistir em casa mesmo. Porém, valeu a experiência, meu esposo achou divertido, a gente deu algumas risadas, mas nada demais, não é um filme que eu indicaria, e eu não sei se o livro tem um pouco mais de embasamento, me digam se vocês já leram esse livro e se gostaram e se vale a pena a leitura, porque pelo filme não é um filme que eu reassistiria ou que leria o livro com base no filme. E eu li bastante porque eu acordei às 5 horas quase todo dia e isso se tornou um hábito, né? Já é um horário que se tornou um hábito para mim e é esse tempo que eu tiro para ler, das 5 às 7 da manhã e depois, a partir das 19, eu leio até umas 9 e no meio do caminho eu tento fazer algumas atividades da casa. E é isso, e trabalhar. E me conta aqui que você andou lendo, Março, se você leu muito. Se algum desses livros aqui você queria saber mais, esse que é algum vídeo específico, eu gosto quando vocês fazem sugestões para eu tentar agradar da forma que eu conseguir.
Agradeço a paciência, a parceria, você está aqui comigo até o final. Principalmente agradeço às ursinhas que me apoiam com muito carinho. Com R$ 7,99 você pode se tornar membro e participar do bingo mensal e do Clube da Ursinha lá no WhatsApp. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!